Então, vamos lá. A gente vai falar um pouco aqui sobre os empresários no futebol. Estamos aqui com a Yasmin, repórter da ESPN. Yasmin. Tudo bem, gente? Tudo bem? Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigado. Indo mais para a parte agora de empresarial, você entrevistou ou você fez só a matéria da Rafaela Pimenta? Eu entrevistei a Rafaela Pimenta. A gente fez, a entrevista da Rafa foi por vídeo, que foi uma coisa que com a pandemia, assim, abriu uma porta que a gente não tinha muito hábito de entrevistar por vídeo. Lógico, acontecia, mas geralmente a gente ia até a pessoa, né? E com a pandemia a gente aprendeu a ter a gente viu que a gente tinha ferramentas para fazer por vídeo mesmo, o que facilitou bastante. Por exemplo, a Rafaela, ela mora fora, se eu não me engano ela mora na Itália, na Inglaterra, não sei agora. Na Inglaterra, se não me engano. Na Inglaterra. Ela já morou na Itália, quando ela começou a trabalhar com Mino. Sim. Depois ela foi para Inglaterra. Só que a entrevista da Rafaela foi diferente, porque no caso da Rafaela, o assessor da Rafaela entrou em contato com a ESPN, né? No caso, com a minha chefia, tentando vender a pauta da Rafaela. O que aconteceu com a Rafaela? Além de ser uma excelente empresária, assim, uma mulher muito inteligente. Ela é muito inteligente. Acabou a entrevista, eu fiquei, meu Deus do céu. O que eu vou fazer? Porque ela falou tanta coisa legal, sabe? Só que a gente foi pra essa entrevista meio que com um viés de... O nome dela tinha acabado de ser publicado na Forbes como uma das mulheres mais influentes do mundo. E aí, sei lá, acho que na lista de 50 pessoas, ela era a única brasileira, alguma coisa assim, não lembro agora. E eu me lembro que o meu chefe virou pra mim e falou, venderam a pauta pra gente da Rafaela Pimenta, que é a empresária do Haaland, e a gente quer que você faça. Eu falei, beleza, pode deixar que eu faço. Só que, tipo assim, eu falei, tá, vou fazer a da Rafaela. Aí ele falou, foi uma pauta vendida pelo assessor dela, porque ela entrou na Forbes e tal. Aí eu falei, tá bom. Aí eu falei, então a gente não pode fazer tanta pergunta de mercado da bola, por exemplo. Onde o Haaland vai jogar na próxima temporada. Sim. Ele recebeu a proposta do Brasil. Sabe? Essas coisas mais... que a gente chama de coisas mais quentes. Eu até poderia perguntar, mas ela não ia responder, sabe? Sim, sim. Mas não fui com essa intenção. Fui com a intenção de entender o trabalho dela para divulgar essa questão da Forbes e tentar trazer, por ser brasileira, trazer ela um pouco mais para o nosso cenário, com a Leila, com perfis de mulheres que trabalham no Brasil. Essa foi a ideia. Então, a Rafaela ela ganhou um prêmio do jornal Tutti Sports, que é o mesmo que faz o Golden Boy, né, em 2022, como a melhor agente de jogadores lá internacionais. E aí eu queria saber como que você vê assim a importância dela, né, representatividade dela como mulher e assessorando, né, agenciando um dos maiores astros que é o Haaland hoje em dia. Sim. Assim, uma coisa que me chocou muito quando eu entrevistei a Rafaela, eu pesquisei bastante sobre ela antes, na época, né, foi que ela sofreu muito preconceito pra estar ali. Aí, porque você imagina, a gente não tem muita empresária mulher no meio. Não tem. Porque isso eu vivi de perto, assim, principalmente quando eu trabalhei em clube. Digo isso mais de clube, assim, quando você tá lidando com o jogador. Existe muito machismo. Existe. Não é mentira. Eu me lembro que eu tive um amigo de Botafogo que quando eu entrei no clube ele falou assim, você trabalhou na Fox, não trabalhou? Eu falei, trabalhei. Aí ele, então se prepara porque aqui é um ambiente muito machista. Eu falei, claro que não, tô acostumada. Não tava acostumada. Assim, eu vivi situações constrangedoras, sendo mulher, né? Ainda mais depois quando eu saí, eu assumi um cargo de coordenação. Então, por ser mulher, as pessoas já me olhavam diferente. Existia isso, sim. E eu vi que com a Rafaela não foi diferente. E não é diferente comigo, com a Rafaela. Assim, muitas mulheres sofrem ainda, infelizmente. E a Rafaela, ela falou assim pra mim, porque uma vez eu entrei numa reunião e o
acho que era com outro representante, alguma coisa assim, e o cara falou que, acabou a reunião, o cara falou que queria sair pra jantar comigo, achando que eu era uma prostituta, ela falou com essas palavras, alguma coisa assim. E eu falei, nossa, falei, caraca, a mulher é empresária do Haaland, super bem sucedida, sabe? E isso aconteceu com ela, sabe? Foi uma coisa que me chocou bastante. Eu queria falar isso só, mas eu me esqueci que você perguntou, desculpa. A importância dela pro futebol em si, né? Uhum. E não só dela, como da Leila também, né? A Sim. Leila, pô, hoje em dia aí é uma das maiores aqui do Brasil. Eu sou fã da Leila. De Sou fã da presidentes. Leila, sim. Eu acho que são vozes que precisam ser ouvidas. Porque, principalmente a Rafaela, eu acho que ela abriu muitas portas, sabe? Portas que antes eram muito fechadas. Ah, porque empresário de jogador tem que ser homem. Porque o homem sabe lidar com o homem. Eu já ouvi isso. O homem sabe melhor lidar com o homem. Gente, não, sabe? E a Rafaela, E assim, conversando com a Rafaela, eu vi, cara, ela é muito inteligente. Ela sabia tudo que ela tava falando, sabe? Ela sabia o que ela tinha que falar, o que ela podia falar, o que ela não podia falar. Ela foi muito bem assessorada por essa entrevista. Isso é uma coisa muito importante, porque, por exemplo, é difícil você entrevistar um empresário. Geralmente você vai entrevistar o jogador, sabe? Sim. E se o jogador não estiver bem assessorado, ele vai falar um monte de coisa que vai prejudicar ele mesmo, sabe? Porque assim, eu não vou deixar de dar o que ele falar. Se ele falar, por exemplo, um jogador do Palmeiras fala que o sonho dele é jogar no Corinthians. E aí o assessor fica desesperado, porque não quer que a gente publique, e eu falo, não, mas ele falou, eu tenho que publicar. Então, a Rafaela foi muito bem treinada para essa entrevista. Assim, por estar no mercado há muito tempo, ela já estava preparada para isso. E eu acho que tanto a Rafaela quanto a Leila, elas abriram muitas portas nesse sentido, de profissões que, você não imaginava que uma mulher podia ser presidente de um clube, sabe? Sim. Isso era... Quando eu fiz faculdade, isso não existia, sabe? Então, acho que nesse sentido é muito importante, sim. Até a gente mesmo se impressionou, tipo, quando a gente falou, nossa, a empresária do Haaland é brasileira e é uma mulher, tipo, pelo tamanho, pela grandeza, assim, a gente falou, pô, muito legal, a gente pesquisou sobre a história dela, a gente curtiu bastante, tantas matérias que você fez sobre também. Que legal, fico feliz. Da entrevista com ela, assim, teve alguma parte, seja empresarial, futebolística, ou até mesmo desse meio de preconceito que foi mais impactante, que te marcou, ou que foi uma boa manchete para você? Essa questão assim, como mulher, eu não poderia deixar de perguntar para ela da Leila, né? Porque eu queria ouvir a opinião dela sobre isso. Eu vi que quando eu pesquisei sobre ela, ela já tinha falado da Leila antes, já tinham perguntado, se não me engano, a TNT. Eu falei, eu vou perguntar porque a Leila tá sempre em evidência, né? Então, sim. Por mais que às vezes, posso guardar essa matéria para quando a Leila soltar alguma bomba e ver todo mundo em cima dela. Ou posso soltar agora, é uma coisa mais fria, né? Uhum. Então, mas o que mais me chocou mesmo foi a questão do machismo. Porque, assim, você olha uma mulher super bem sucedida, administrando uma empresa, a empresa dela tem 1 milhão de jogadores importantes, não é só o Haaland, sabe? São muitos jogadores. Porque ela trabalhou com o Mino Raiola e quando o Mino Raiola faleceu, ela era sócia, ele chamou ela para ser sócia dele e quando ele faleceu, ela assumiu a empresa toda. Então ela comanda uma empresa com uma cartela enorme de jogadores e o Haaland é a principal estrela, óbvio, mas imagina o que ela passa. Eu fiquei pensando depois, meu chefe me perguntou, e aí, como é que foi a entrevista? Eu falei, foi ótima. Mas assim, ela deve ter sofrido muito, sabe, pra chegar onde ela tá. Sim. Tipo, ela teve muita força de vontade pra chegar onde ela tá hoje, sabe? Isso pra mim é um incentivo, sabe? Eu falo, caramba, se ela pode, por que eu também não posso? Se ela chegou lá, por que eu também não posso fazer isso, sabe? Uhum. Então, acho que isso foi o que mais me marcou na entrevista com a Rafaela. Sim, eu acho que elas são muito influentes, né? E um grande incentivo. Na nossa sala mesmo, a gente tem praticamente entre 50 e 40 pessoas e a maioria da sala é mulher e quer trabalhar com jornalismo esportivo. Tipo, acho que, não sei se só pra mim, mas pra mim foi uma surpresa isso. E eu acho muito legal. Eu acho que desde que você entrou na faculdade até hoje em dia,
deve ter uma grande diferença, né, de mulheres no meio, assim. Tem. Quando eu entrei na faculdade, tinha muita mulher querendo trabalhar com jornalismo, sim. Já existia bastante. Mas quando eu entrei no mercado de trabalho, por exemplo, na ESPN, eu fui a primeira mulher do meu setor, né? E a minha vaga era para mulher. E quando eu soube que a minha vaga era para mulher, eu falei, como assim uma vaga para mulher? Por quê? Tem diferença? Tem cota, sabe? E aí ele falou, não, porque a gente não tem nenhuma mulher na equipe. Eu falei, então eu seria a primeira mulher da equipe. Ele falou, sim. E eu falei, tô pronta. É isso que eu quero. E eu me lembro que na minha entrevista eu falei, eu me sinto preparada. Você pode me mandar pra onde você quiser que eu tô preparada. E eu acho que hoje em dia tem muito mais do que na minha época, mulher. Muito mais. E eu vejo que a mulher hoje no jornalismo, principalmente esportivo, ela aprendeu, ela não só, na minha época ela estava entrando, vamos dizer assim, né? Ela estava abrindo as portas, mas hoje ela se posiciona, ela fala aquilo que ela acha necessário sem medo de falar, sabe? Ela se posiciona de um assunto polêmico sem medo. Porque qual o problema, sabe? Qual o problema de uma jornalista falar mal do Neymar com argumentos para tal, sabe? Com números para tal. Nenhum problema, sabe? Então, acho que é isso. Acho que quando eu entrei na faculdade, era mais abrindo portas. Tinham muitas jornalistas abrindo portas. Como eu disse, a Fernanda Gentil foi uma que me inspirou bastante. E hoje eu vejo que uma vai puxando a outra, sabe? Hoje a gente já tá bastante assim. É engraçado, eu tô num grupo de WhatsApp que tem 300 mulheres que trabalham com esporte aqui em São Paulo. E a gente se fala toda hora. Toda hora tem lá, uma ajuda a outra, sabe? E eu vejo que é muito, uma segura a mão da outra, vai, uma indica, a outra entra. E não, vamos nos posicionar, porque a gente tem que se posicionar. Então, eu acho que eu vejo muita diferença, sim, de quando eu entrei, de abrir, e hoje em dia de fincar, como se estivesse fincando a nossa posição ali, sabe? Falando mesmo, sem medo, dando a cara a tapa mesmo. Sim. Você comentou um pouco sobre que normalmente vocês entrevistam mais jogadores do que empresários, né? Mas teve algum caso que você entrevistou algum empresário ou que o empresário afetou diretamente na entrevista com o jogador? Não, empresário não, porque o empresário, ele não costuma entrar tanto. Geralmente, um jogador, ele tem uma assessoria por trás. E quem costuma vetar, dizer sim, pode, não pode, é mais o assessor, não é tanto o empresário. Mas, por exemplo, o caso da Rafaela, isso é importante falar. Porque foi uma pauta que foi oferecida pelo assessor dela. Não é todo empresário que tem assessor, né? Mas a Rafaela tem, obviamente. É uma empresária que já está num patamar alto. E, tá, tudo bem. Por que a gente vai fazer a Rafaela, que é assessora do Haaland, e eu não posso perguntar sobre o Haaland? Qual o interesse nisso? Tudo bem, eu vou perguntar de pautas que são legais e tal, mas por que fazer a Rafaela? Porque é ótimo você construir uma relação com o assessor da Rafaela. Você ter um contato da Rafaela, sabe? É ótimo você abrir essa porta com o empresário, por exemplo. Porque o empresário, ele vai, como jornalista, falando jornalisticamente, ele pode te passar informações importantes para você publicar a sua matéria. Então, é bom você construir a relação com o empresário. Não só com o assessor, mas se você tiver um relacionamento com o empresário, é muito melhor. Mas aí também tem o outro lado, né? Que foi uma coisa que eu aprendi, que a gente também não pode ouvir só o empresário. Porque, por exemplo, o empresário do jogador, ele quer que o jogador... Por exemplo, o jogador está num clube. Vou dar um exemplo. O Marlon Freitas está no Botafogo. Beleza. Aí começaram as especulações de que o Marlon Freitas ia pro Palmeiras. E aí... Tô dando um exemplo, tá? Isso não aconteceu. E aí o empresário quer que o Marlon Freitas saia do Botafogo para o Palmeiras. É uma vontade do empresário. E aí o empresário vai pegar e vai te falar, olha, tá tudo certo. Ele foi, fechou, assinou. Vai assinar hoje. E aí você fala, caramba, mas será? Assim, do nada? Então é sempre importante você ouvir o empresário, porque o empresário vai querer, ele quer que aquilo seja publicado de qualquer jeito, Sim. Mas é importante você ouvir o clube também. Porque às vezes não é bem assim. Às vezes o empresário está dando o lado do jogador, mas você tem que ouvir o lado do clube. Porque, sei lá, vou no Palmeiras e falo, e aí, tá tudo certo?
E aí o Palmeiras fala, não, faltam detalhes para ele assinar, então não é bem assim que já tá tudo certo. Ainda faltam detalhes, entendeu? Então é bom você ouvir o empresário, mas é bom você ouvir o outro lado. Porque o jornalista que tem só o lado do empresário, uma hora ele vai se dar mal. Porque uma hora, a não ser que seja uma fonte de muita confiança dele. Sim, muita confiança mesmo. Porque na maioria das vezes você precisa checar os dois lados, sabe? O empresário sempre vai pregar pelo bem dele, pelo bem do jogador, pra ele ali. Pelo lado financeiro, principalmente, sabe? Então é bom ouvir os dois lados. O empresário normalmente quer o nome dele na mídia, né? E isso aí fala muito, acho que, sobre o meio empresarial, assim, né? Deles como jogadores e tudo mais. Como que você vê esse meio empresarial? Ele tá muito acima do futebol, ou muito acima do assessor? Ou tá naquele meio termo? Nossa, é difícil essa pergunta, se o empresário ele tá acima do assessor. Você como jornalista vendo, assim, observando porque assim, de eu fora. não sei muito, eu nunca trabalhei como assessora de jogador. Mas o que eu vejo é que o empresário, ele tá sempre do lado do jogador. Por exemplo, ontem eu gravei o Bola da Vez com o Gregory, né? Foi minha primeira vez no Bola da Vez e era às vezes eu passava pela redação e sempre via o apresentador mostrando a redação pro jogador sempre do lado do empresário. Uhum. O empresário, ele acompanha o jogador em todos os lugares que o jogador vai. O assessor, às vezes, não, sabe? E eu senti essa diferença. Eu falei, porque eu vou fazer uma entrevista por vídeo, por exemplo, eu sempre tenho que falar com o assessor antes. E eu vi que, na realidade, quem não sai do lado do cara é o empresário, sabe? Então, eu acho que o empresário acaba... Lógico, ele tem um poder de decisão muito maior, mas eu acho que o assessor deve ser, e eu vou falar o que eu acredito que seja, porque eu não tenho propriedade para falar sobre isso. Mas eu acredito que deve ser muito difícil lidar com, você sendo assessor, lidar com os desejos de um empresário, né? Porque geralmente o assessor, ele nem fala direto com o jogador, ele vai falar com o empresário na maioria das vezes. Eu nem sei como é que é essa relação, mas eu imagino que seja difícil. Sim. Tem muito, tipo, o assessor é meio que o parte digital, né? Quando vai digital é o assessor, então quando é presencial é o empresário que tá sempre ali. Eu acho que tem isso sim, e tem sempre uma parte de relações públicas do assessor de tentar minimizar. Nem todo empresário tem consciência do que o jogador pode ou não falar, sabe? E o assessor tem. Sim. O assessor tem. Os assessores cresceram muito nesses últimos tempos, né? Nos últimos 10 anos, eu acho que você vê muita mudança, até mesmo nos posts que você vê de jogador, tipo, de 10 anos atrás, jogadores pegavam, tiravam foto, postavam, e hoje em dia tem todo um plano, eu acho assim, o assessor, ele sabe lidar com a crise. Crise que eu digo, sei lá, um atleta é encontrado um baile funk, Sim. Um exemplo aleatório. E aí o empresário fala, qual o problema? Ele estava no momento de lazer dele. E o assessor vai falar, não, ele não pode fazer isso. Porque ele tem que estar, amanhã ele tem que estar no treino. Se ele faltar o treino, como é que pode? Tem que ter cuidado, não sei o quê. Então o assessor, ele vai saber administrar essa crise que muitas vezes o empresário não consegue enxergar. Lógico que hoje em dia isso mudou bastante, mas eu acho que com as redes sociais o trabalho do assessor, ele, principalmente de relações públicas mesmo, cresceu nesse sentido. Não só como assessoria, né, mas o jornalismo mudou muito nesses últimos anos, né? Tipo, foi mais do meio TV pro meio do celular, que você tá aqui cheio de informação toda hora, todo momento. E ainda mais do futebol, que hoje em dia você consegue acompanhar ligas até mesmo que são da Arábia, que antes a gente não fazia ideia, até mesmo pelo crescimento econômico deles, né? Sim. Mas como que você vê a transição do jornalismo nos últimos anos? Ainda mais você que acho que viveu um pouco dessa transição, né, no meio. Então, a gente brinca lá entre a gente, né, na redação, que é muito fácil ser jornalista, né? É só você ter um celular na mão, sair falando alguma coisa que esteja acontecendo ali, dando uma notícia. E isso a gente... Se você parar pra pensar também, esse lado das redes sociais, eles abriram um leque de empregos que a gente também não tinha antes. Sim. Então, por exemplo, hoje o jornalista, ele não vai só apurar a informação e escrever. Ele tem que gravar o que ele estiver fazendo, ele tem que publicar o que ele estiver fazendo, ele tem que editar o que ele vai publicar, ele tem que pensar num texto para ele botar ali.
Então, hoje, o mercado, ele te obriga cada vez mais a ser um jornalista, a gente chama multiplataformas, que é o jornalista que pensa no escrito, é um jornalista que pensa nas redes sociais, é um jornalista que pensa em que material ele vai fazer para o YouTube, é um jornalista que vai entrar ao vivo na TV e é um jornalista que vai escrever uma matéria em texto. Então, hoje a gente é cada vez mais obrigado, vamos dizer assim, a ser um profissional completo nesse sentido. Então, eu acho que as redes sociais, elas melhoraram nesse sentido, da gente se tornar mais completo, mas, ao mesmo tempo, a gente vê muitos influenciadores que acham que são jornalistas, né? Isso acontece. Então, a mídia social hoje, as próprias emissoras, os próprios, assim, abriram portas para pessoas também que não tinham oportunidade de mostrar o conteúdo delas. Eu acho que as redes sociais estão aí para isso, sabe? Sim. Mas é claro, se você tem uma informação, é muito difícil você ser um influenciador com uma informação, sabe? Isso é o lado do jornalista, sabe? É a parte do jornalista, você saber contar uma história. Todo mundo pode contar uma história, mas, óbvio, um jornalista, ele vai saber contar aquela história. E se ele souber contar aquela história em todas essas vertentes, em todas essas plataformas, com certeza ele vai ser bem sucedido.